Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo para vocês referente a como controlar o seu peso sem sofrimento. Eu fiz uma enquete, né? Tinha 4 temas e esse foi o mais votado. Então eu vou fazer o vídeo dos outros, porém eu vou fazer na ordem da votação, né? Então esse foi o primeiro mais votado, estourado, assim. Isso me remeteu a uma história minha, tá? Que eu vou contar para vocês. Eu sou educadora física de formação, né? Tenho algumas especializações, mas não vem ao caso aqui falar disso. Vou falar basicamente da minha experiência, o porquê que hoje eu me envolvo tanto com essa parte de nutrição e alimentação, né? Estilo de vida voltado para uma saúde, né? De longevidade com qualidade. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer, muito. Eu tenho prazer na comida mesmo, então já tive, às vezes você ouvindo isso fala, lógico, né, todo mundo tem. Mas eu já conheci bastante pessoas que não tinham esse vínculo de prazer com o alimento. Comiam por obrigação. Isso para mim era muito estranho, né? Porque para mim é muito prazeroso mesmo eu comer as coisas que eu gosto, enfim, que me satisfazem. E aí eu tinha esse. Como eu não tinha problema de controle de peso, porque eu dava muita aula, meu gasto energético era absurdo, e era muita aula mesmo. Inclusive, eu tinha que, na época, na nutricionista, para acrescentar, né, alimento para eu dar conta do meu dia, né, que era muito puxado. E eu era atleta, enfim. Então, assim, meu nível de atividade física era muito além de qualquer ser humano normal, né? Como qualquer atleta que sabe bem o que eu tô falando. Então, eu não tinha problema de controle de peso. Até que eu engravidei, né? E na fase de amamentação, por mais que você faça atividade física, você reduz, né? Eu reduzi muito mesmo porque eu me lesionei durante a gestação e eu não podia tomar anti-inflamatório, nada disso, eu não podia tomar nenhum remédio e que fosse amenizar minhas dores, então eu acabei diminuindo muito a atividade, né? Amo dançar também, consegui dançar só até o 6º mês. E depois eu fui diminuindo a atividade física e, né, a alimentação continua igual, porque a gente não se dá conta. Enfim, engordei bastante. Foi quando eu conheci uma linha de nutrição celular, que até então eu não conhecia, e eu fui estudar a fundo como é que funcionava isso, fiz, né, em mim. Em 40 dias eu reduzi 7 quilos de gordura corporal, me senti muito disposta, porque na época eu estava amamentando e eu achei aquilo incrível, né, o quanto que melhorou a minha condição de bem-estar. E isso para mim foi muito importante, porque aí eu vi o quanto que algumas pessoas têm essa dificuldade de controlar o peso. Porque para mim isso nunca foi um problema. Até acontecer esse fato que eu acabei de contar. Então vamos lá, daí pra frente, né, eu tive que aprender, enfim, várias coisas, porque eu dei aula ainda por muitos anos. E depois de alguns anos eu parei de dar aula em academia, essas coisas, e eu comecei a trabalhar só com os personagens. E mesmo que você faça uma atividade física ou outra, você não tem o mesmo nível de queima, né, calórica, energética que você tinha antes, até de aumento de massa magra, né? A idade vai chegando, enfim, passa dos 30, tudo vai mudando, né? Então isso para mim foi muito importante eu passar essa experiência, porque hoje eu entendo muitas pessoas, né, que passam por algo parecido. Então, assim, quando eu diminui muito a minha atividade física, eu não diminuí minha alimentação. Então, eu não tinha a mesma necessidade, né, de compensação energética que eu tinha antes, quando eu dava muita aula. Porém, a minha cabeça, ela não mudou. Porque isso é uma coisa que eu sinto muito nos atletas, né, principalmente os ex-atletas. Eles têm todo um trabalho de condicionamento físico, fisioterapia, treinamento. Mas quando eles param, ninguém faz um destreino, né?
tanto de atividade física como alimentar. Isso eu sinto muito no dia a dia com a minha área de atividade física, tá? Então, eu já tive casos, assim, de alunos que eu tive que destreinar, porque isso dá uma certa loucura na pessoa, tá? Eu falo porque eu já fui atleta, então, assim, o destreino é muito importante. Só que as pessoas não ligam para isso, porque nem pensa nisso, né? Algumas sim, mas a grande maioria não, tanto que vocês veem atletas que param, de repente engordam, fica aquela coisa, né, descontrolada, né? Porque eles realmente se alimentam de uma forma não muito regrada. Alguns sim, mas outros não. E aí, quando param essa atividade física mais intensa, eles continuam comendo do mesmo jeito, tá? E isso eu tô falando do atleta porque a gente vai falar um pouco da importância da atividade física também nesse processo. Mas isso acontece com qualquer pessoa. Então, às vezes você tem um ritmo um pouco mais, né, puxado, mais acentuado, sua rotina é mais punk, você, né, naquela correria do dia a dia e tal, você acaba, ou o inverso, né, você tem condição de se alimentar um pouco melhor, com calma, tranquilidade, de repente entra numa fase de maluquice, ou tem filho, você mal lembra de que tomou banho ou não tomou banho, mãe sabe bem o que eu tô falando. Então, assim, a gente tem fases na vida, né? Nossa vida, ela não é, né, estável 100% das vezes. Então, nós temos esses altos e baixos e nós temos que nos adaptar. Então, assim, isso é uma coisa muito legal que eu gostaria de dividir com vocês, porque essa minha experiência de vida favoreceu muito para que eu tivesse um pouco mais de atenção com as pessoas nesse sentido, né? É diferente quando a gente estuda na teoria, tudo é lindo, né? Mas quando você tá ali na prática, muda muita coisa, né? Então você pode ser um especialista em qualquer tema da vida, do livro, né? Mas quando você põe na prática, você sabe que muda bastante, né? Então, isso é o que eu vou passar para vocês. Eu vou hoje ter um papo aqui, como se eu estivesse falando com um cliente meu, que eles provavelmente, né, vão assistir esse vídeo e eles sabem o que eu tô falando. Praticamente todos eles se tornam grandes amigos meus, pessoas muito queridas e que eu cuido com muito carinho e amor, porque eu entendo que ali é um ser humano, né? Não é uma pessoa que simplesmente quer emagrecer ou quer engordar ou tem uma dificuldade ou outra, é uma pessoa, né? E pessoas tem N fatores de deficiência, qualidade, enfim, pontos fortes e fracos todos temos, né? Então, assim, primeiramente, a comida é algo incrível, né? A comida, ela remete a muita coisa, ela remete a sentimentos, emoções, lembranças, né? Tanto boas como ruins. Então, o alimento, ele é muito mais que um alimento, né? Ele está muito vinculado a uma emoção, a um sentimento. E normalmente nós fazemos associações. Então vamos supor, aquele pãozinho na chapa na padaria com café com leite talvez te remeta a uma lembrança quando a sua avó fazia algo para você e que te traz aquele prazer. Não é só comer o pão, café com leite, é muito além disso. Às vezes o cheiro, né? Enfim, você sabe bem o que eu tô falando. Cada um tem algo que toca, né? Então, essas associações, esses prazeres, isso faz parte da nossa vida, a gente não pode tirar, certo? Só que a gente tem que ter consciência das coisas e não viver na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? O deixa a vida me levar é muito lindo na música, só que no dia